Claro. Tá gravando aqui no Zoom? Iniciei a live, vídeo conexão. Boa noite, gente. Estamos aqui, então, hoje na segunda live do Projeto Mulheres Reais com a Dani, doutora Daniele Pavanello, médica cirurgiã. Nós escolhemos hoje a Dani no meu divã. Esse aqui é o meu escritório de casa. A Dani veio até aqui nos prestigiar e trazer todo o conhecimento dela e a história de vida também para aquecer o nosso coração, a gente vê mais aí uma história de superação, como foi a da Dani. Então, lembrando, quem ainda não assistiu a live de ontem, vale a pena assistir, foi com a advogada, a doutora Fernanda Rospide, onde ela falou de luto e superação. E hoje nós vamos focar na Dani, né, que é uma workaholic, como eu, trabalha bastante, e, enfim, né, por uma escolha de uma maternidade e, por consequência, precisou passar por um tratamento. Então, ela vai falar sobre isso. E, mais uma vez, fortalecendo, né, a ideia desse projeto e agradecer essas mulheres que estão aqui se entregando, mostrando as suas vulnerabilidades, dedicando o seu tempo, justamente para que a gente possa trazer a importância da inteligência emocional para vocês, a importância de escolhas mais saudáveis e assertivas a curto, médio e longo prazo, e principalmente para que a gente possa entender que a vida é cheia de problemas que tem ao longo do caminho e que nenhuma vida é perfeita, nenhuma vida é aquele recorte da rede social no qual a gente tem se baseado muito e tem nos adoecido. Então, agora eu passo a palavra para minha amiga cirurgiã, ela que fez a minha prótese, maravilhosa, uma mulher incrível, humana, que eu admiro muito e queria que vocês ouvissem ela com muita atenção. Bom, vou contar um pouco do que eu considero importante, do que pode apoiar outras pessoas, né? E do que eu busquei quando eu estava passando pelo meu problema de mãe, tentando engravidar. Eu buscava na internet histórias que tivessem um final feliz, né? Histórias parecidas e que fossem boas. E a minha acabou se tornando uma dessas histórias, e eu conto sem problema nenhum. Vamos começar assim, no começo. Eu, graças a Deus, escolhi uma profissão que me avassalou, assim, que me fez muito feliz, né? De pessoa forte, né? De achar uma coisa que combinou comigo e que exige, né? A gente demora 12 anos para se formar, se especializar, então... entrei com 17 anos, saí com quase 30, né? Para virar cirurgia plástica. E isso demora, né? Demanda e entrega de tempo de vida. E é uma coisa que está sempre em atualização, então a gente está sempre estudando, passo muito tempo fora de casa, trabalhando, operando, entendendo. E isso tomou por anos, né? Me envolvi com isso, casei já com 33 anos. Com o amor da vida. Que a gente se conhece desde pequena, a gente se conheceu com 3 anos de idade, mas a gente não namora desde os 3 anos de idade, né? Claro. A gente é amigo de infância, se reencontrou já mais velhos e se juntou. E ele sempre quis ter um bebê e eu fui adiando isso, porque isso era algo que eu sempre sonhei, claro, mas eu deixei de lado, porque sabia que era outra coisa, outra missão muito importante, e não achava lugar, não achava nunca o momento certo. Eu achava que um dia vai ser o momento, mas esse momento não vinha. Mais um pouquinho, deixa eu montar meu apartamento, deixa eu pegar meu consultório, e foi. Até que com 35 anos, eu como médica, me dei conta que estava na hora, porque 35 anos é aquele momento assim que os óvulos começam a cair. Tá, vamos tentar o primeiro bebê. E a história já começou mal, Liz. A história começou na minha primeira gestação, não foi do Miguel de 6 anos. Eu tive uma primeira gestação, que era a Isabela, era uma menina. Eu fui até as 16 semanas grávida, contei para toda a família, ganhei presente, aquela coisa toda, né? Sonhei com ela. E um dia a ecografia não mostrou meu coraçãozinho. O coraçãozinho simplesmente se fosse. E aí, era a minha primeira gestação. Né? Muito difícil. Mas foi um luto muito difícil para mim. A gente nunca imagina que isso vai acontecer, as pessoas não falam muito sobre isso, porque é um assunto doloroso, eu acho, né? É difícil falar. E ali eu tive que passar por um trabalho de parto, digamos assim, porque eu tive que expelir esse feto, né? Porque ele já era grande. E foi muito maltratado, tive uma experiência muito ruim na maternidade,
Foi muito difícil, porque eu acho que isso é uma coisa foi muito marcante, assim, me mudou como médica também, sabe? Alguém não soube lidar com a minha dor, acharam que era a primeira gestação, vai engravidar de novo, não me deram muita bola, assim, sabe? Não fui bem atendida na parte psicológica e saí da diferença da recuperação física, né? Foi uma experiência muito difícil. E sair da maternidade, porque daí também eles te colocam na maternidade junto com as mães dos seus bebês, né? História é igual a minha. É eu pensei que eu ia ruim. enlouquecer de tu sai de lá sem bebê. Psicológica e física. Isso, muito ruim. Então, passei Quanto tempo demorou para tu experimentar? Quase 48 horas eu fiquei no hospital. Eu fiquei 3 noites. E aquela coisa assim, deixa para amanhã, e eu querendo terminar aquilo, sabe? Um sofrimento imenso. Sabe? Ninguém tá me dando muita bola. Não sei lá o que se passou ali, mas foi muito ruim para mim. Tá, aí venci isso, fiz uma curetagem no fim ainda, me recuperei e, graças a Deus, rápido engravidei do Miguel. Miguel foi, assim, bebê arco-íris, mais arco-íris, assim, foi muito bom. E bebê feliz, deu tudo bem, gravidez um pouco tensa, porque eu fiquei com medo de perder novamente, né? Fica numa angústia, meu Deus, será que esse bebê vai dar certo? E eu tenho uma história de vida um pouco, também, assim, complicada, porque eu perdi meu pai aos 19 anos num acidente de carro. Então, eu já tinha esse luto do pai, aí tem o luto da bebê. De novo. Eu pensava, gente, por que comigo? Tá acontecendo isso de novo, né? Por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Eu já não passei uma coisa ruim, né? A gente tem a sensação do deu, né? De desgraça. Veio a sair. O Miguel nasceu bem, eu tive um puerpério um pouco difícil, porque, como eu disse, eu adoro trabalhar e parar de trabalhar foi uma experiência tenebrosa, assim. Eu adorava estar na rua, adorava ter minhas pacientes. E passou-se o tempo e eu tinha decidido ficar no Miguel, porque eu achei a experiência de puerpério muito difícil, muito difícil. Mas depois de 2 anos começou de novo uma vontade. Eu comecei a ter uma vontade muito louca, assim, muito mágica. Coisa estranha, parecia que tinha que vir outra pessoa. O meu marido não era afim de ter outro bebê, assim, tá? Ele estava muito bem, já tinha tido o guri que ele queria, estava tudo resolvido, mas eu não tirava aquilo da minha cabeça. Sim. E aí a gente começou a tentar, mas eu já estava com 39 anos. Acho que isso é o grande que eu me culpo, não sei se eu vou dizer culpa, mas assim, deveria ter feito tudo mais cedo, né? Eu bobeei, digamos, eu perdi o timing. O timing foi ruim, assim. Então, um pouco eu tive participação nisso, né? E aí comecei. E aí a primeira gestação, Pedro, durou 6 semanas, 7 semanas. A segunda gestação, eu engravidava e perdia, sabe? E aquilo me fazia sofrer, e aquilo me deixava assim, meu Deus, porque comigo, minhas amigas todas têm 2, 3 filhos, aí quando me engravidava, aí eu sentia uma coisa de inveja. Como é triste sentir inveja da amiga que tá grávida, né? Peraí, só um pouquinho. Nós estamos falando, a Amanda tá falando que tá baixo. Tá baixo o som. Pessoal, como é que tá aí? Deem um feedback para nós. De repente tá meio longe. Fala mais alto. Vamos ver o que o pessoal vai dizer aí. Que tá legal, Luiz. Tá legal? Tá bom? Só fala um pouquinho mais alto. Eu falo mais alto. Esse período foi bem difícil, assim, e eu não contei para ninguém, né? Vivi sozinha. Acho que a gente faz isso porque a gente tem vergonha de não conseguir ser fértil, né? Tem a fertilidade como beleza para mulher, assim, né? Mexe com o nosso narcisismo. Que a minha amiga pode engravidar e eu não. Como se a gente fosse menos. Isso, menos mulher. Faltando. E no meu caso, ficando mais velha, digo assim, porque, claro, jovem, 39 anos, mas assim, para ter filho, ficando velha, porque eu escolhi fazer isso comigo mesma, né? Então, foi um momento muito difícil. E, para completar, o meu marido morando no Rio de Janeiro, nessa época, ele já trabalhava fora, ele já morava no Rio de Janeiro, e eu queria engravidar desse homem. Morando no Rio de Janeiro, menina. Muito avião. Nossa Senhora. Ponte aérea. Loucura. E pandemia ainda junto, tudo junto. Até que uma hora eu vi que não dava e procurei ajuda médica, né? Ajuda das clínicas de fertilização. E aí também é outro processo que não é fácil, porque... Mexe muito com o psicológico. Porque tem que tomar um monte de medicação, tem uma expectativa que a gente não tem promessa de sucesso algum, né? Junto com o psicológico de que tu foi insuficiente. Isso. O que na realidade não é um pensamento correto. Não. Fica essa... A gente está falando disso porque pode ter alguém assistindo passando por isso. E eu já contei essa história para muitas pessoas e eu lidei assim com essa minha história
Porque a pessoa, jura, doutora, você passou por isso? Eu, sim, passei, né? É importante. Mas é exatamente isso, né? Porque tu é da área médica. E eu bobinha, como qualquer área da saúde, né? Tem todo o conhecimento científico, sabe do processo biológico do corpo, mas mesmo assim, nós somos mulheres humanas, passíveis de fazer escolhas equivocadas em um outro momento, né? Prestigiar uma situação em antemão a outra. Erramos em algumas coisas, em prol do que era importante para ti naquele momento, mas como o outro às vezes vê, né? Tanto pela tua profissão, pela tua segurança, enfim, mas não te vê como uma mulher real. Né? Então, nossa, doutora, tu passou por isso? Nossa. Eu conto essa minha história em consultório, porque eu recebo 90% da minha população de pacientes é mulher, e elas me perguntam, e eu conto de novo, e eu não tenho vergonha nenhuma de contar essa história, porque é para ajudar, né? Alguém que esteja tentando engravidar e não consegue, tá tudo bem, vai demorar um pouco, mas tem como, só às vezes é um processo mais difícil. E o meu foi bem difícil, eu fiz várias coletas de óvulos, várias, tá? Sempre com dificuldade, tomando aquele monte de hormônios, seguindo trabalhando, não contando para ninguém, porque eu não queria decepcionar a família, não queria criar expectativa na família, na avó que estava esperando o filho neto, né? Muito assim aqui, ó. E chegou um momento que eu até assim, eu sempre fui religiosa, sempre acreditei em Deus, e eu cheguei a brigar com Deus, assim, sabe? Pô, Deus, que é? Que loucura, né? Mas eu fiz isso. Poxa, já pedi o pai cedo, já vivi a experiência da primeira gestação. O que custa me dar um bebê? Olha que loucura. Fiz isso muito, assim, bloqueei, né? E foi muito tempo de tratamento. Acho que deu uns 3 anos de tratamento entre o Miguel e a Maria. Né? Eles têm 5 anos de diferença. Psicologicamente falando, não é fácil, né? Suportar isso, né? E mãe é engraçado, né? Porque daí eu vi o Miguel, filho único, e pensava assim, ai, meu Deus, eu não consigo dar um irmão para esse nenê, sabe? Eu me culpava em relação a ele. Tudo é culpa. Aí agora que tem a pequena, eu digo assim, ai, meu Deus, eu não dou atenção pro Miguel, porque eu botei outro bebê no mundo. Sei, eu sou muito assim. É natural isso, né? Essa carga sobre a mulher, que é justamente isso que o projeto quer. É muita carga. É muito forte, que a gente não se impõe, né? E a Maria Luísa veio desses tratamentos todos, consegui finalmente engravidar. Não foi uma gravidez fácil também, porque eu já estava com 41 anos, né? Não recomendo fazer isso. Eu sempre falo para as pessoas jovens, quem for adiar a maternidade, procurar. Aí, ó. Quem está nessa de trabalhar e estudar, eu acho perfeito. Acho que a gente tem que trabalhar e estudar, tem que ser independente como mulher, né? Mas pensar em, de repente, congelar óvulos, né? Ou dar uma estudada, ver como é que está a tua saúde, estudar para esperar. Coisas que eu não fiz e que eu indico hoje em dia, assim, que eu dou palpite na vida das meninas que vão postar comigo, sabe? Sim. Que eu bobiei. E eu conto essa história por isso, porque eu, na minha visão, era só comigo que estava acontecendo, né? Nossa, era só comigo, assim. A gente tem essa... A gente está no problema, a gente acha que é só com a gente e que todo mundo consegue, né? É que, na realidade, falta muita informação, né, Dani? O que acontece? Vê lá, Cláudia Raia. A Cláudia Raia. Né? A Cláudia Raia é feito, engravidou sem querer e tá lá maravilhosa. Então, às vezes, a nossa regra de comparação ela é incomparável, mas a gente não se dá conta disso, né? É verdade. A internet judia a gente. Claro, mas a internet te mostra só as partes do teto. As partes felizes da vida das pessoas. Recortes positivos, né? E a gente, eu, por exemplo, eu estava aí vivendo, atendendo, trabalhando, tudo bem, né? Mas aquela dor no meu coração, que era só minha, né? Uma partezinha. Que não estava boa, que não estava feliz ainda. Claro, sou grata por tudo que eu tenho, mas faltava alguma coisa, né? E isso era importante para mim, e eu sou muito determinada, tanto que eu disse pro médico assim, olha só, quando for a hora de parar, tu me avisa, porque eu não tenho limite. Eu não vou saber sozinha. Eu não vou perceber a hora de parar. Se tem que tu vê assim, não tem condições, me fala, porque eu botei isso como meta de vida, né? E fui até, sei lá, em algum momento talvez ele me fizesse parar, mas graças a Deus deu tempo. Deu certo. Mas, E agora, hoje em dia, o que aconteceu? Ela nasceu, tá tudo bem, mas eu tive um momento dela de alergia à proteína do leite de vaca. Ela era uma alérgica muito ruim, assim, muito forte. E ela só mamava no peito, eu amamento ela até hoje, ela tem 1 ano e 6 meses. Eu tenho a vantagem que eu tenho facilidade de amamentar. Também.
E aí eu tive que parar. Aí vem aquela história que eu digo que Deus me deu, mas também me testou. Porque aí ele me deu o presente que eu tanto pedi, porém, eu precisei parar de trabalhar, dessa vez por 8 meses. Eu fiz um puerpério de 8 meses, porque eu tinha que amamentar essa guria. Ela não aceitava leite nenhum, ela não tomava mamadeira. E ela, se tentasse dar alguma coisa que tivesse leite, ela passava muito mal. E o meu marido estava transferido para o Paraná. Eita. Tudo junto e misturado na mesma semana. Assim. Um caos instalado. E eu lembro sem falar que esse hormonal isso, eu entrei no banheiro, fechei lá dentro, me fechei, fingi que estava tomando banho e chorei. Chorei. Banho de lágrimas. Chorei, porque eu pensei que tá tudo ruim. Vamos sair desse banheiro, acho que é uma solução. Pensei eu. Chorei, botei para fora, pensei, tá, e agora? Vamos raciocinar. Estou precisando passar por isso, eu tenho que parar, eu tenho que estar com ela, ele está indo para morar longe. Como é que eu vou fazer? Vou dividir a família com um bebê recém-nascido. Não ia poder curtir os momentos dela, né? E ele não tem um vínculo com ela. Demora um tempo para ter vínculo com o bebê. Né? Então eu pensei, tá, fecha tudo, fechei o consultório, abdiquei. Não foi fácil, parece bobagem, assim, para alguém que não tem esse amor pelo trabalho, mas para mim, ficar 8 meses sem trabalhar, gente, para mim... Realização também, né? Sem propósito, porque eu nunca fiquei em casa, nunca. Sim. Eu sempre fui aquela que estava procurando emprego, durante a faculdade estava fazendo estágio, eu nunca fiquei parada. Então, foi uma coisa, assim, que eu me desafiei, eu vou conseguir pelos meus filhos, para dar atenção para o mais velho também, para conseguir manter essa união familiar, eu achei que era o momento de fazer isso. E aí eu larguei tudo. Graças a Deus eu tinha uma reserva financeira para me manter, né? Isso estava organizado, mas assim, mentalmente foi muito difícil, porque daí vem a internet de novo. Eu estava lá em Cascavel, dona de casa, uma mulher que nunca foi dona de casa, e vendo todo mundo trabalhando, todo mundo bombando, todo mundo fazendo seu serviço, todo mundo curtindo. Ai, foi difícil. Eu imagino. Eu, com 42 anos, não tinha maturidade, às vezes, com a comparação da vida das outras pessoas. Sim, porque a gente é infoxicada, né? A gente é intoxicada de tanta informação, tanto recorte de vidas perfeitas. E aí dá uma sensação de que nós estamos errados no mundo. Exatamente. Que estar triste, estar frustrada, não estar fazendo tudo em todas as áreas é sinônimo de fracasso ou de estar abaixo da média dos recortes que a gente vê da vida dos outros, né? Isso tem um impacto muito forte e ele é inconsciente, né, Dani? Claro. Porque tu é uma mulher inteligentíssima, vivida, com tanta experiência, né? Tanta situação que tu teve que superar, mas mesmo assim, isso tomou conta de ti. Sabe que eu pensava assim, gente, como é difícil, porque eu que sou uma mulher já madura, sinto isso. Imagina uma pessoa jovem sendo bombardeada por vidas incríveis o tempo inteiro, né? Exatamente. Mas foi difícil, gente. Eu acho que foi boa essa experiência para mim, assim, de pensar. Porque, assim, a família, às vezes, é o bem maior. A gente olha e fala, ai, que lindo, tu tem um casal de filhos saudáveis. Graças a Deus, é lindo. Mas eu sentia falta do meu trabalho. E aí eu me sentia culpada por sentir falta do meu trabalho. Confuso, né? Quando a gente está realizado, eu realizei o sonho de ter minha filha. Mas eu sentia falta do meu trabalho. Porque nós somos um conjunto de coisas, né? O equilíbrio, né? A gente vive tentando achar o equilíbrio. E como é difícil achar esse equilíbrio. Depois de ser mãe, é quase impossível achar o equilíbrio. E tu sabe o que torna muito mais difícil de achar o equilíbrio, Dani? Justamente essa comparação e esse julgamento. É verdade. Né? Por que vem a culpa? A culpa vem de um discurso, uma narrativa cultural do que é, de uma crença do que é ser mãe. Né? Que é aquela pessoa que está totalmente disponível. Aquela pessoa que acompanha todos os passos do filho. Só que como que a gente vai fazer isso se também existe uma outra crença cultural, né, após as mulheres lutarem tanto pela nossa ascensão, que nós temos que ser muito bem-sucedidas profissionalmente. Como que faz? Porque o homem, na realidade, apesar de também estar sofrendo com isso, porque ele também está confuso com relação ao nosso papel, né? Porque ele também de provedor, né? Sempre financeiro e tudo, passou agora a ficar também descobrindo seu lugar, porque as mulheres estão ocupando lugares muito altos. Então, a gente fica nessa confusão que tu está trazendo. Não, essa confusão é diária para mim, né? Porque quando eu estou trabalhando muito, e meu trabalho exige muitas horas de trabalho fora de casa, né? Não tem outro jeito. Aí eu me sinto mal, porque eu tô em dívida com as crianças. Quando eu tô muito em casa com as crianças, eu me sinto mal, porque eu tô, né?
Aí, esse dia, uma amiga me disse uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu sou muito crítica comigo mesma. Meu trabalho já me torna detalhista e perfeccionista, né? Ela disse assim, Dani, ninguém vai ser 10 em tudo. Se tu for 7 em tudo, tá tudo bem. Tem que ficar na média em tudo, né? Ela quis dizer, tu nunca vai ser 10 na maternidade se tu for... E aí tu vai ficar 5 no trabalho. Tu tem que achar o meio. Fica sendo 7. Tipo, 7 é uma nota boa, me disse. Acima da média. 7 tá legal. Um dia tu vai ser 8, outro dia 9, mas tá bom. E isso é difícil, né? E a gente poder dar o nosso melhor, que nem sempre o nosso melhor vai ser um 10. Né? Vai ter dias que tu vai estar exausta, talvez de várias cirurgias, que tu vai chegar em casa e o teu melhor com os seus filhos não vai ser nem um 7. Vai ser um 3. Né? Mas aí no final de semana tu não vai trabalhar, tu não vai precisar fazer cirurgia, tu vai estar 10 com os teus filhos. Exatamente. Então isso vai mantendo um equilíbrio e vai ensinando os nossos filhos também que a importância de uma realização profissional, que o trabalho não está aliado só à questão financeira. Sim. Né? A nossa realização financeira é importante, claro que é, né? Uma prospecção de vida, mas também a tu te sentir útil, né? Porque a tua profissão, ela ajuda milhares, né? Dá para dizer que é milhares? Milhares já, com certeza. Milhares de mulheres, entende? Então, né? Eu sou uma delas. Não, e isso é uma coisa que eu tenho bem clara. Quando eu tô assim meio desesperada nessa confusão aí da balança da maternidade e trabalho, eu me lembro que eu tô ensinando para os meus filhos que é importante ter um propósito na vida, meu, da Dani, só da Dani, né? Que é, meu filho me pergunta assim, mamãe, tu já vai trabalhar de novo? Eu digo, sim, filho, porque as minhas pacientes precisam de mim. Ele não entende muito bem, porque ele tem 6 anos ainda, o que eu faço exatamente. Eu digo, lá, fazer o curativo. Lembra que a mamãe faz curativo nos dodóis? E ele acha isso legal, ele tem orgulho de mim. Claro, quando alguém se machuca, ele diz, olha lá, vou chamar minha mãe faz curativo. E ele tem orgulho, e isso me deixa feliz. Claro, ele sabe que a mamãe não trabalha por dinheiro, claro. Né? Sim, é uma consequência boa para nós. Mas eu nunca falei em dinheiro. Eu tô indo trabalhar porque eu vou ganhar o dinheiro para comprar a tua. Nunca. Eu digo assim, mamãe tem que trabalhar, porque a mamãe é feliz trabalhando. Ótimo, assim como tu é feliz fazendo o teu jogo do futebol. E eu espero que tu vai lá jogar teu futebol. Fica bem, eu fico bem aqui, sabendo que tu tá bem lá, te divertindo e realizado. Isso. Então, nós mães queremos que os filhos fiquem bem na escola, ou em casa, ou com os pais. Isso. Né? Enquanto a gente também se sente realizado trabalhando. Sem o julgamento de que isso é o fim do mundo. Claro. Né? Porque é muito difícil, às vezes, até para as próprias mulheres aceitarem que é possível a gente se sentir realizada também nesse aspecto, né? E quando eu vivi essa minha experiência de parar e ficar em casa com eles, o que eu percebi, Dani, né? Falando de mim, que eu não estava 100% lá, assim, o tempo todo, como eu imaginava que uma mãe que não trabalhasse estaria. Eu achava assim, a mamãe que não trabalha é maravilhosa o tempo inteiro. Tem dias você não tá afim, tá cansada, não tá interessada, sei lá, queria ver uma televisão sozinha, queria não ter as crianças em volta. Igual como, né? É normal sentir isso, né? E não é porque eu tô cansada do trabalho, é porque todo mundo sente isso em algum momento, certeza. Né? Que bom que tu tá sendo tão verdadeira, porque talvez as mulheres escutando isso de outras se sintam confortáveis em poder acolher os seus sentimentos, né? Porque quando a gente pensa assim, tô cansada do meu filho, isso vem uma culpa, uma culpa que, né, vai ser açoitada, né? Isso é normal, né? E é muito saudável a gente poder entrar em contato com esse sentimento, poder aceitar isso e lidar com isso. Porque o que faz com que tu não fique tão cansada? Porque tu vai fazer outras coisas. Isso, exatamente. Eu me distraio com outras coisas e volto com vontade de estar com ele. Tem outros papéis, outras funções também na tua vida. O teu papel enquanto mulher não é ser apenas mãe, por mais que seja extremamente importante essa função. Mas tu também é esposa, falou da tua amiga, né? Tu é médica. Enfim, uma série de outros papéis que também te dão prazer, são importantes, né? Mas mesmo assim a gente se atrapalha. Eu, por exemplo, que eu acho que eu tô em dívida comigo, assim, falando em sinceridade, eu ainda tenho pouco tempo para mim, nessa minha rotina. Sim. Né? Eu vi que tu colocou ali, tu gosta de nadar. Gosto, mas só que, né? Não tá conseguindo nadar. Eu não consigo ler os livros que eu gostava de ler, né? Eu não tô conseguindo encontrar as minhas amigas raramente, porque eu tô com uma criança de 1 ano e meio, o outro é pequeno, o pai deles mora longe ainda, né? Então a gente se vê só nos finais de semana, então eu passo a semana inteira com a maior carga, né? Eu sou uma mãe solteira quase durante a semana. Então, e olha, mãe solteira, eu dou parabéns para elas, porque é uma luta, assim, a gente resolve tudo sozinha, tudo é com a mãe, né?
E então eu tô em dívida comigo, é um dos meus sonhos, projetos, é achar mais tempo para as coisas que eu falo que a gente tem que fazer para nossa saúde mental, mas eu ainda tenho dificuldade também. Sim. Porque eu tô meio atolada entre o meu trabalho, que me consome, e as crianças, que daí eu quero chegar e estar com eles. Aí eu abro mão dos meus horários para mim, para estar com eles, sabe? Então eu também não tô legal ainda, não. Eu não achei o equilíbrio, tô procurando. Queria saber como. Eu tenho um projeto muito louco na minha cabeça, que é me dar 1 hora por dia só para mim, assim, 7 dias na semana, 7 horas na semana para fazer algo para mim. Olha só, a minha exigência é fácil de fazer, mas não consigo. Tipo, 1 hora para ir, sei lá, sair de casa, fazer algo para mim, assim, que seja rotina, que seja obrigatório, né? Isso é muito saudável, né? Nem que essa tua 1 hora seja, enfim, quando tem alguma rede de apoio, alguém que te ajuda com as crianças ali, ou depois que tu leva eles na escolinha e tal, tu poder ler um livro que tu quer, poder ir para tua academia lá né, a escola de natação, nadar, né, poder fazer um esporte, poder fazer uma meditação, enfim, qualquer coisa, porque é muito importante que se tenha esse espaço para te cuidar. Né? Até porque assim como tu ensina para os teus filhos toda essa questão da importância da tua realização profissional, a tua conexão contigo mesmo, o teu tempo para ti mesma, né, para tua saúde mental também é muito importante, né? Não, eu tô falando isso aqui em público até porque eu mesma tenho que me lembrar disso, porque eu me atrapalho nisso. E eu vejo lá no consultório as conversas, porque a maior parte das pessoas que vêm me procurar são mães também, Sim. né? E eu acho interessante porque elas usam, às vezes, a cirurgia plástica como um momento de repouso, coisa mais engraçada, né? Eu vou me operar e aí eu vou ser obrigada a ficar dias de molho, tu acredita? Então é um momento que tu tá operada, mas tá descansando, né? É a única chance da mãe de descansar. De ser cuidada, né? De ser cuidada. Exatamente, né? Às vezes esquecem de nós, né? Dizem que a gente é muito forte. Sim. Nós somos de fato, mas isso cansa, né? É bom a gente ter cuidado, olhada. Aí, assim, alguém tem que cuidar das crianças, alguém tem que cozinhar, elas têm que projetar. A gente senta com elas e conversa. Olha, vamos organizar esse negócio, porque 15 dias tem que ter uma logística para você sair de cena e ficar só para você. Que eu sei que é difícil, né? Porque eu conheço bem essa função, é difícil. Sim, claro, né? Sim. E não sei, alguns pais são muito presentes e dão uma aliviada boa, mas outros nem tanto. Sim, não adianta. porque ele está longe. O meu né? é impossível, porque ele passa a semana fora, ele vem sexta, fica o final de semana, né, participa ativamente no final de semana. Até a gente estava comentando que o fato de ele vir no final de semana fez ele aproveitar mais o final de semana. A parte boa toda é dele, né? Não, mas eu digo assim, ele dá mais valor agora também a estar com as crianças, porque ele sente saudade dessa maneira. Né? E tu tá ali na luta. Mas onde tá? Então agora fica aí que eu vou lá dar mais. Mas assim, é minutos que uma mãe consegue descansar, mas a gente faz isso para eu ter um momento, né? Porque realmente é uma loucura. Eu tenho rede de apoio, eu tenho muita ajuda em casa, não posso me queixar. Mas como eu gosto de estar presente, eu quero participar, eu tenho dificuldade de delegar as funções também. Mais controladora. E a maternidade para mim foi muito forte a primeira vez, principalmente porque eu queria fazer tudo eu mesma, com ele, com o Miguel. E eu sentia isso que eu tô falando, assim, que tinha horas que eu cansava de ser mãe. Ai, o que eu fui fazer, meu Deus, com a minha vida? E ninguém fala isso, não. Não, porque é feio uma mãe cansar. É feio uma mãe. Mas não é feio, é natural, é normal, é esperado. É um amor, aquela coisa do amor incondicional, eu acho muito ruim, sabe? Na realidade, assim, o amor, ele até é incondicional, mas isso não significa que a gente não canse, que a gente às vezes não tenha vontade de paciência, né? Exatamente, dizer, ó, mãe, né, sogra, me dá um fim de semana aí para eu ficar, tô com saudade do meu tempo sem ser mãe, né? Todas nós temos esse pensamento. E como eu falei antes, poder ter essa sinceridade que tu está trazendo, ela é muito valiosa e que talvez esquente o coraçãozinho aí de quem está nos escutando e que possa entender que isso não diminui o amor que a gente tem pelos filhos. Imagina, de jeito nenhum, eu tenho certeza disso. É só uma questão de ter sincera com os próprios sentimentos. Isso, a gente entender isso dentro da gente, né, e não se culpar tanto, né? Exatamente. Eu até tive dificuldades, assim, com essa sinceridade, porque eu falo isso desde sempre,
né? Do que eu canso, que às vezes eu queria ficar um pouco sozinha. E as pessoas, meu Deus, que horror, como é que tu diz isso? São teus filhos. Não, mas eu amo incondicionalmente no sentido do amor, é mágico, é incrível, né? Porque ter outro bebê, eu fui atrás de outro bebê. Mas tem momentos, né? Tanto que, por mais que a gente ame, por exemplo, o nosso trabalho, a gente precisa de férias. Exatamente. Né? Só que mãe não tem férias. Né? Não que mãe seja um trabalho, mas também não deixa de ser um trabalho. É verdade. Nós temos várias funções enquanto mãe e isso cansa. E tu deve perceber isso muito, né? As mulheres, em geral, se julgam muito, né? Muito demais. Julgam tudo que a gente faz. E é isso que faz com que a nossa culpa siga aumentando ao invés de nos sentirmos mais acolhidas. O apoio entre as mulheres é muito ruim. Muito pouco. Ainda é, mas a gente está aqui. A gente está trabalhando nisso. A gente está trabalhando nisso. Para melhorar, né? Difundir a sororidade, difundir a importância de um olhar empático, ao invés de um olhar de reprovação, de desaprovação, quando um bebê está chorando, né? De daqui a pouco ver o que pode fazer, né? Esses dias eu estava no supermercado, esses dias não faz tempo já, estava no supermercado e ali, mãe solo, né? Sim, sozinho. Um pequenininho correndo, um bebê meio maiorzinho no colo berrando, e ela não sabia se pegava, se ia atrás, não sei o quê, e aí todo mundo olhando e aquelas caras, oh, meu Deus, não sei o quê. Aí eu, né, meu jeito, fui lá, disse, quer que eu te ajude? Quer que eu pegue o bebê? O que pode fazer para ajudar? Pronto, vai julgar. A mulher já está passando ali um perrengue, já está nervosa, está se sentindo péssima, todo mundo julgando. Vamos ser o oposto disso. Gente, bebês humanos choram e fazem birra. Começa por aí. Algum bebê que não chora, não faça birra, não sei. Tem alguma coisa estranha, né? E as pessoas não têm paciência com isso, é verdade. Eu já vivi várias vezes e ajudo também. Se te parar no meio assim, eu vou lá, interfiro. Mas tem gente que também não gosta da ajuda. Claro, né? De respeitar. Não tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar. Sou mãe também, sei que não é fácil, né? Então, tu vai tentando buscar uma janela, porque às vezes elas não gostam. Quem não gosta de ser ajudada, né, Dani? Não. É porque elas pensam que a gente vai julgar. São tão acostumadas com o oposto que ser ajudada, às vezes, é muito difícil. Uma das minhas dificuldades é ser ajudada. As pessoas que eu também tenho esse problema, eu tô aqui pensando. É verdade. Porque a gente não está acostumada. Nós não estamos acostumadas. Tanto que as comunidades né, de um poder econômico mais baixo, isso é muito comum. As mães saem para trabalhar e as vovós, né, as melhores idades ali, ou outras mães que trabalham em casa, ficam com o filho da vizinha, cuidam do filho da vizinha. As crianças, elas são responsabilidade da comunidade, do grupo social. Não é só nós enquanto mãe. E a saúde mental da criança, ela é reflexo, espelho, consequência da saúde mental dos pais, em especial da mãe. Então, se a gente não cuidar isso, se a gente não proteger também a mulher, a mãe, se a gente não olhar para o quanto nós, mulheres, estamos adoecendo, né, desde essa mudança, esse empoderamento, que não é de todo ruim, óbvio, ele é maravilhoso, a gente gosta, né, de estar aqui bem arrumada, se sentindo feliz com todo o conhecimento que a gente adquiriu, com todas as pessoas que a gente pode ajudar, isso é muito bom. Assim como a internet tem excelentes benefícios. Com certeza. Mas tudo tem um contraponto. A gente foi atrás dessa independência, a gente foi atrás dessa liberdade, mas a gente ainda está um pouco atrapalhado. Tanto nós quanto os nossos homens, assim, né, que os nossos companheiros, assim, se atrapalham nas funções. Precisamos saber pensar e ver qual é o melhor cenário para cada família. Não existe uma receita pronta. É isso mesmo. E as pessoas querem isso, né? Elas te procuram lá para fazer virar magicamente outra coisa. É verdade. Não, o meu trabalho, claro, se desenvolve nisso. As pessoas, às vezes, estão insatisfeitas com o corpo. O corpo, assim, tem gente que critica o meu trabalho, muita gente, médicos, inclusive, que acha o meu trabalho fútil, né? Porque está lidando com estética. E estética é fútil. Só que não, né? Porque se tu não tá bem com o teu corpo, se tu não tá segura, né? Ontem vocês falaram em segurança, né? Pra gente se impor, pra gente dar a nossa opinião. Se tu não tá satisfeita com o visual, o ser humano é visual, não adianta. Se você não, por exemplo, tô aqui na live, eu não ia vir escabelada na live, sem passar uma maquiagemzinha, né? Porque senão eu não ia me sentir segura. Faz parte do psique me ver numa imagem que eu me acho bem, pelo menos. Os outros podem até não achar, mas eu tô problema deles. Mas eu tô assim, me sentindo segura. Respeitosa. Isso. Né?
A gente é assim, a gente se preocupa. Tu vai ouvir a opinião de duas profissionais, um descabelado, bagunçado, né, sujo, e um arrumadinho. Tu vai ouvir melhor o arrumadinho, não adianta. Pelo menos no primeiro momento. Tá, né? primeiro julgamento, digamos exatamente, assim, envolve a estética, claro, né? A primeira impressão é a que fica, digamos assim. Então, o meu trabalho é arrumar o corpo para que a alma possa se expressar melhor. É assim que eu vejo, sabe? Sim, e até porque as mulheres estarem buscando a sua melhor versão é saudável. Aí que tá, Né? a sua Sem melhor excessos. versão, né? Porque aí entra o limite, assim, da doença também, né? Da cabeça, que é até onde eu, Dani, posso ir no meu corpo, a minha estrutura é essa, eu não posso querer ser a Liz, que tem outra estrutura. E não adianta, não tem cirurgia, não tem procedimento que me transforme na Liz. Eu só posso ir até o limite da Dani, né? Exato. E isso acho que a internet mexeu muito. Eu trabalho há 15 anos, né? Eu sou de uma fase antes do Instagram, assim, e a gente não tinha tanta cobrança estética, era mais suave a coisa, né? Agora, porque faz os filtros e da coisa de tirar foto muito de perto, e aí o rosto tem que estar muito lindo, a pele muito maravilhosa. Os filtros potencializaram isso. Que loucura, Por né? conta de a nossa vida, ela ficou totalmente virtual, né? Os contatos sociais, por quase 2 anos, eles ficaram exclusivos ao telefone, ao filtro. Então, é muito mais. Tanto que eu não consigo fazer. A gente não faz, né? Não sei se alguém faz. Se alguém quer me ver com as minhas ruguinhas, vem aqui na minha casa quando eu acordo, né? Se quer me ver no Instagram, me ver, vai ver muito de filtro. Mas eu me sinto muito bem sem o filtro. Sim, infelizmente tem pessoas que não estão conseguindo se aceitar como são, se aceitar na sua melhor versão, na sua idade, né? E isso que está adoecendo as pessoas. O medo de ser julgado porque está envelhecendo, porque não está bonito o suficiente, né? Porque não está à altura daquilo que vem ao seu redor. Isso. Desconsiderando que são filtros também, que são recortes ou até excessos. Porque a nossa pele envelhece, né? Claro, sabe não disso, tem um limite, não adianta, o tempo continua passando para todo mundo, né? E aí tem essa necessidade da perfeição, e uma perfeição que eu acho, às vezes fica todo mundo muito igual, né? Porque são os tratamentos em que todo mundo tem que ter o mesmo rosto, e isso não é legal, é tão mágico cada ser humano ser único. Sua individualidade. Né? É tão legal que cada um, ninguém é igual a ninguém, né? Sempre tem uma diferença, mesmo os gêmeos idênticos, eles não são completamente iguais, isso é tão lindo, né? Exatamente. E a gente exclusividade, né? E a gente quer perder isso às vezes, né? Eu acho que eu sou um pouco paradoxal nisso, porque eu sou vaidosa, mas eu não sou uma vaidosa extrema, né? Eu consigo lidar assim com o meu envelhecimento de forma razoável, assim, eu me considero bem nesse aspecto, porque se eu estiver bem, estou aqui arrumadinha e tal, mas eu não preciso estar com o rosto mega esticado. Sim. Eu lido bem com as rugas, sabe? Até porque não tem como a gente estar com o rosto mega esticado. Tem com a história que a gente ou vou ficar muito esquisita e não vou me reconhecer. Eu gosto de me reconhecer, eu gosto de ver meus traços, eu gosto de lembrar que eu sou parecida com meu pai, que faleceu cedo, eu sinto falta, e eu me enxergo no espelho e vejo traços dele. Eu não mudaria ele. Por exemplo, eu tenho muita olheira, as olheiras, né, me incomodam esteticamente, mas vem do pai e isso me traz uma coisa boa. É o teu jeitinho, é o teu DNA, né? Sabe? Eu acho que isso a gente tem que achar mas claro que eu coloco botox, que eu boto um preenchimentinho no lábio, eu faço umas coisinhas suaves. Sim. Né? A tua melhor versão, a tecnologia, a ciência, a medicina está aí para te tornar, né? A tua melhor versão. Isso. Dani, vamos lá, que tem pergunta, a gente muito faladeira. Ó, a Amanda perguntou de que forma trabalhar essa dificuldade em delegar e aceitar ajuda. Isso é tema para outra live, porque isso mexe com muitas questões em termos de controle, em termos de autoconfiança, em termos de confiança nas pessoas que estão à nossa volta, né? Qual é a história de vida de cada um, o quanto a gente foi frustrada quando precisou de ajuda. Então, Amanda, vamos trazer esse tema aí para as próximas, mas com inteligência emocional, com autoconhecimento, entendendo por que a gente tem essa dificuldade, a gente vai devagarinho permitindo esticar a nossa confiança em alguém. Tá? Vamos ver então aqui as perguntas para Dani. Dani, tu quer falar rapidinho assim sobre a tua profissão, alguma coisa em específico?
Quer te apresentar, assim, profissionalmente? Bom, eu sou cirurgiã plástica já faz quase 15 anos, né? Trabalho quase que exclusivamente com as mulheres, né? O meu trabalho foca principalmente em corpo, em lipoaspiração, em mastopexia. Tenho desenvolvido nos últimos anos muito em mastopexia, em cirurgia de prótese, com essas técnicas mais avançadas, que toda hora surge alguma novidade na minha área, graças a Deus, mas a gente está sempre se atualizando. E lipoabdominoplastia, porque é uma cirurgia que as mulheres pós-maternidade, a maioria de nós tem algum incômodo no abdômen, né? O abdômen muda muito. E eu tenho desenvolvido isso bem. E até essa coisa do delegar e de pedir ajuda, eu estou trabalhando nisso comigo, porque eu sou muito perfeccionista e eu tenho dificuldade de delegar. Criei agora uma equipe maior de pessoas trabalhando comigo, enfermeira, técnica de enfermagem, massoterapeuta, e estou aprendendo a delegar um pouco, assim, porque eu centralizava muito em mim. E eu acho que e aí eu comecei a perceber que podia ser melhor se eu conseguisse delegar. A equipe ficava melhor, elas sabiam coisas que eu não conseguia fazer tudo, né? Comecei a ter que baixar o narcisismo, assim, eu sou capaz de tudo, e perceber que eu precisava das gurias, assim. Mas é difícil, a Amanda tem razão, é difícil, porque você tem que confiar que aquela criatura vai fazer do jeito que você, pelo menos, assim, mais ou menos do jeito que você gostaria, né? Adaptar. Mas elas trazem coisas novas, elas trazem ideias. Então a gente começou a achar um caminho, né? E quando a gente se abre para esse novo, né, Dani, isso é uma das coisas muito importantes da inteligência emocional. Conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo que como eu posso confiar em mim, como eu posso contar comigo mesma, e eu vou me certificando, eu vou aprendendo, né, que é um dos pilares da inteligência emocional, a gerenciar os relacionamentos. Eu vou entendendo que, mesmo que aquela pessoa não faça exatamente como a gente gostaria, ela vai fazer do jeito dela, que pode ser tão assertivo ou até mais do que eu imaginei. Exatamente. Acontece, né? Surpreende positivamente. Claro que tem erros, né? Erros acontecem e a gente ajusta, né? Sim, mas essa experiência que eu tô vivendo, de deixar as pessoas me mostrarem o que elas têm de bom e dar chance para elas, né? Com certeza. E melhorou o cuidado, né? Melhorou o cuidado. Porque as pacientes minhas de cirurgia plástica têm, como eu disse, uma logística que tem que ser organizada, que são mães, tem as coisas de casa. E quando eu mando alguém na casa delas para ajudar no banho, para trocar o curativo, é um cuidado, é um carinho, né? E isso virou uma coisa maravilhosa. E eu, Dani, pessoalmente, não teria como ir na casa de cada uma. Não teria, adoraria, mas não teria como. Sim. Aí eu comecei a aprender que eu estava dando um carinho a mais se eu conseguisse passar essa função para alguém que eu confio. Sim. E aí eu fui ajeitando, me comunicando. E aí a dificuldade é aprender a comunicar, que eu estou em desenvolvimento nisso, comunicar o que eu quero. Eu quero, Feliz, eu quero isso de ti, eu preciso que você faça isso por mim. Né? Porque a gente vê que acha que a pessoa vai adivinhar o que a gente quer. Né? E isso, a pena que é só uma hora, né? Porque as coisas que a Dani está falando, assim, está tudo muito ligado à inteligência emocional, porque a importância da comunicação saudável, da comunicação assertiva, né, de poder dizer, olha, eu gostaria que as coisas ficassem assim. Será que tu consegue? O que tu acha? Como é que tu vai fazer? Ah, não, mas desse jeito, né? Então, assim, isso faz toda uma diferença. Sem magoar, sem ofender, né? Porque tem o sincericídio também, né? Exatamente. Tem que falar que tá ruim de uma forma com cuidado, eu não gostei, mas como eu vou falar sem ser grossa com a pessoa, sem magoar, né? Com certeza. Porque um ser humano magoado não muda, não aprende. Quer te ajudar também, mas né? Não vai ter uma relação saudável. E esse pilar da inteligência emocional, que é o gerenciamento dessas relações, quando a gente trabalha isso, a gente só cresce em todos os sentidos. Tu, como profissional, tendo uma equipe que corresponde àquilo que tu está buscando, né? Tu vai conseguindo ter uma persuasão, tu vai conseguindo entender como que tu chega naquela pessoa. Cada pessoa tem um jeitinho, né? Cada um dos nossos filhos tem um jeitinho para a gente pedir. O marido, o pai, a mãe. Quando a gente aceita isso, que a gente não precisa falar do nosso jeito com todo mundo, como se nós fôssemos o umbigo. Eu sou assim, me aceitem, né? Eu acho que não funciona assim. A gente não cresce assim, nem enquanto ser humano, nem nas nossas relações profissionais. Então, quando a gente utiliza, né, essa capacidade de nos entender, nos conhecer e conhecer, arrumar um espaço dentro de nós para empatizar com o outro, conhecer o outro, isso volta para a gente. É cíclico. O outro também vai ver, poxa, mas a Dani está falando de uma forma comigo tão respeitosa, a Dani achou o canal para se comunicar comigo, que ele também vai achar o teu caminho.
Né? E mesmo que tenha ruídos, porque todas as relações vão ter, eles são resolvidos de uma forma infinitamente mais saudável. Sim, com certeza. Da abertura, né? Exato. Saudável, para a pessoa dizer, falar. Exatamente. Vamos então para as perguntas que as meninas colocaram lá nos formulários. Temos 10 minutos. Ai, Jesus. Eita, nós. Bom, vamos lá então. Pergunta aqui de uma das nossas participantes ali. Fale-me sobre a sensibilidade dos mamilos pós-cirurgia plástica de mama tradicional, sem silicone, só reposicionamento e redução. É uma coisa bem comum. O mamilo tem uma sensibilidade boa, né? Uma sensibilidade que traz prazer para algumas pessoas. Uma zona erógena, né? né? Uma zona erógena, né? E durante essas cirurgias em que a gente faz cortes na mama, levanta o mamilo, muda a posição dele, algumas pessoas têm perda de sensibilidade, sim, tá? Algumas pessoas não recuperam nunca mais a sensibilidade como era antes. Pouquíssimas ficam sem sensibilidade, a maioria fica com uma coisa intermediária, não tão maravilhosa como era antes, né? Médio. E o que eu acho muito importante é que eu sempre falo, é que se a pessoa ainda quer amamentar, porque tem um risco de não conseguir amamentar o seu bebê se eu cortar a glândula e der uma suspensão de mama, né? Mas aí eu penso assim, uma coisa que tem que ser medida. O incômodo com a mama é tão grande que vale a pena essa troca. Pode esperar após ou pode esperar, né? Ou assim, é urgente para ti, tá muito te incomodando, não é melhor esperar? Isso tudo a gente tem que ponderar caso a caso. Eu já tive paciente que me disse assim, doutora, o meu mamilo é muito erógeno para mim, me faz muito feliz na minha relação. Eu disse, pelo amor de Deus, vamos mudar. Claro, exatamente, né? Outras dizem, doutora, isso para mim não é importante porque eu tenho vergonha de ficar pelada, então eu prefiro arrumar minha mama para eu ficar segura na minha relação sexual. E a questão do toque do mamilo, ok, mas assim, não vai me fazer falta. Então tem outras zonas erógenas, né? Acho que cada pessoa, por isso que a gente sempre fala, né, de consulta, que precisa ter a consulta, porque precisa entender muito a necessidade de cada pessoa, qual é a importância daquela parte do teu corpo para ti, se vai te assustar ter uma cicatriz ou não, né? E quais são os benefícios. E eu sou muito sincera, eu conto essas coisas ruins, eu falo, esse é o ruim, esse é o bom. Mas é ótimo, né? É ótimo. Não adianta dizer, tudo lindo, maravilhoso. Não adianta tu ficar com uma mama linda e tu perder uma sensibilidade que é importante para ti. Aí adianta ou não? Cada uma sabe de si. Né? Então, existe realmente o risco. O ruim da medicina é que é tudo assim, né? O risco pode acontecer ou não e a gente não tem certeza. Mas é isso em tudo, né, Dani? Em qualquer escolha da nossa vida. Quando tu escolher o teu marido, tu abre mão de vários outros homens. Né? E vice-versa. A gente escolhe uma coisa e vai, né? E ou se não deu bom, a gente troca, a gente muda, né? Na plástica, claro, tem essas questões que são definitivas. Bom, Dani, mais uma pergunta aqui. Com relação à idade das mulheres, você indica o uso de colágeno? Qual marca e no quanto isso ajuda? Creatina também ajuda na forma estética? O colágeno ajuda, porque é uma suplementação, né? A mais que a gente tem do colágeno. A gente vai perdendo. A gente não produz mais tanto colágeno depois dos 35 anos, começa a cair bastante, né? E depois da menopausa mais ainda, né? Infelizmente. Então, sempre ajuda a repor, sempre ajuda a repor. Porém, como é que eu vou te dizer? É uma reposição que ajuda, porém não vai resolver completamente uma flacidez. Vai prevenir que... Paliativa. Prevenir que piore mais rápido. Mas, por exemplo, já estou com flacidez, vai adiantar eu me entupir de colágeno? Não, né? E o colágeno tá os próximos. Eu acho que é mais assim, pensando no futuro. Eu tô com 43 agora, eu tomo, então quando eu tiver com 50 eu vou estar melhor do que se eu não tivesse tomado. Mas eu não vou retomar o que eu tinha de sustentão de 20 anos, né? Então, eu acho que é válido. Tem um limite diário ali, que é um sachêzinho daqueles Verisol, que é o que a gente geralmente usa ali por dia. Não adianta tomar um monte de colágeno a mais, tá? Então, é uma coisa opcional. Alguns tratamentos, tipo bioestimulador de colágeno, que a gente usa uma coisa para aumentar essa produção, a gente faz a pessoa tomar por um tempo, assim, para dar um gás naquilo ali. Tá, então a marca que tu indica... É Verisol o nome, tá? Mas sachê ou... é um sachê de misturar na água. Tu bota na água. Tinha uma balinha. Existe a balinha também, que é boa também, tá? Mas não adianta também em grande quantidade, porque o corpo não vai absorver. A creatina, ela é boa para massa muscular. Então, para quem está fazendo exercício, para quem quer melhorar a massa muscular, adianta. Mas nada adianta a gente tomar creatina e não fazer atividade física. É tudo um equilíbrio, né? Não existe, não existe milagre nem no tratamento e nem nessa saúde. É isso.
Perfeito. Existe algum procedimento para flacidez no meio das pernas? Existe muito tratamento para flacidez. O último, assim, o boom do momento é o Renúvio e o Body Tight, que são aparelhos que a gente usa durante a cirurgia. A gente faz a lipoaspiração, tira a gordura e utiliza essas tecnologias para retração de pele. Ela faz uma colagem de pele, cada um com o seu método, com a sua tecnologia, mas os dois são maravilhosos. Então, a gente vai no centro cirúrgico, faz a retirada de gordura e usa eles para aderir. Isso foi uma mudança, assim, uma novidade da pandemia para cá, tem 3 anos mais ou menos que a gente está usando. E quem não quiser fazer esse corte, esses aparelhos, eles servem não, para quem não quer dá fazer? também para usar. O Body Tight, sim, o Renúvil só em hospital, porque tem que fazer anestesia. Mas pensando assim, coisas de consultório que não passa cirurgia, aí existe também, existe o Ultraform, existe os bioestimuladores de colágeno, tem lá no teu consultório. tem a radiofrequência, tem coisas que é, claro, menos agressivas, Sim. que exigem um tratamento mais longo, para ter o mesmo mas que também traz resultado, né? Associado, claro, à atividade física, à perda de peso, à alimentação e aquelas coisinhas todo mundo que a gente já sabe. Ótimo. Quem perguntou, se não ficou claro, manda aí pra gente. Depois a gente responde. A gente retoma, mas pra mim tá bem, bem claro. O que você pensa sobre os excessos de cirurgia na área estética? Acho que é um pouquinho do que a gente vinha falando, né? Eu converso muito bem isso quando eu vejo que a pessoa tá passando do ponto, tá? Eu digo a verdade, eu converso, digo, Deus, já terminamos aqui, né? Não tem muito mais o que acrescentar. Porque não acho legal ficar fazendo coisas e coisas. Tudo bem que não tem mais o que melhorar ali. O vazio não é o corpo. O vazio não às vezes não tem como ser melhor do que já tá, né? E cada cirurgia é um processo doloroso, é uma recuperação. É um luto de uma parte sua que é uma desmorfia que a gente vê, né? Esse adoecimento, assim. Eu sempre cito o Michael Jackson. Né? O Michael Jackson é o clássico, né? Porque ele se transformou o oposto. E não ficou satisfeito. Né? Não ficou inteiro, né? Não adianta. Né? Existe esse excesso, acho que existe tanto na cirurgia quanto nos procedimentos estéticos em geral. A gente vê cada vez mais lábios esquisitos, olhos esquisitos, né? E o que eu penso para mim, assim, eu não sou assim, não é do meu estilo, as pessoas que me procuram veem isso, porque eu converso, identificam, né? Eu explico, eu sou clara, então, obviamente, tem pessoas que não se agradam, porque eu tenho o meu limite, e é isso, né? E as relações são essas, porque as relações comigo viram de amizade, de carinho, então quem gosta de mim vai gostar do jeito que eu penso. E eu não concordo com sair fazendo qualquer coisa, qualquer custo, para ficar bonita. Não é por isso, né? Até porque eu sempre digo assim, a beleza, ela é muito sutil, né? A beleza vem de dentro. E a gente percebe isso em nós mesmos. Quando a gente está triste, quando a gente está, né, TPM, hormônio, a gente pode colocar a mesma roupa, a gente pode estar com o mesmo peso do que a gente estava uma semana atrás. E tu não vê, a gente estava se sentindo feliz, vistosa, alegre, bonita, linda. Nossa, como eu tô linda hoje, né? Você não pensa assim, de vez em quando, pelo menos? Não, com certeza. Tem dia que a gente está plena, né? E tem dia que tá igual e tu tá te sentindo feia, apática, parece que nada tá bom. Quantas mulheres bonitas eu vejo por aí se achando feia, né? Porque é dentro da cabeça, né? E que beleza também é muito subjetivo, né? Eu acho uma coisa bonita, não, né? Exato. Né? O que seria do preto se todo mundo achasse o sol branco? Beleza é nas sutilezas, né? Vamos ver então a próxima. Pessoal aí que quiser perguntar. Como você, acho que é um pouco do que tu está falando também, assim, né? O quanto você divide o seu autocuidado, acho que é bem isso que tu acabou de falar, né? A tua identificação com o jeito de se cuidar, com a cobrança de beleza a qualquer custo em que vivemos. Eu vejo isso, assim, eu não conecto tão bem com pessoas que vão ao extremo, né? Que estão sempre muito preocupadas, super preocupadas com isso, com a beleza. Eu sou aquela pessoa assim que eu me sinto confortável com estar bem, eu não preciso estar maravilhosa. Dani, tô falando de mim, né? Eu tenho um seio que tem prótese de silicone, deu uma cedida na amamentação e eu não me importo com isso. Não. Eu, assim, acho que ainda tá no ponto que ainda não tá bem, tá ok. Isso, pode ser que em outro momento, mas agora não tá ainda. E eu falo isso para os pacientes, esse é o meu ponto. Então, meu autocuidado, eu acho que eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para o meu autocuidado, como eu estou dizendo, que eu ainda não achei esse equilíbrio na minha vida. Eu tento fazer o que eu posso,
mas eu não acho legal o extremo, tá? Então, quem vem me procurar entende isso e é isso. Eu me conecto com essas pessoas. Claro. E eu acho, né, Dani, que isso é muito importante, assim, de a gente deixar claro, porque não tem como a medicina, né, o teu trabalho, não ter uma identificação com o teu jeito. E é muito importante que os profissionais, porque, claro, né, que dependendo se tem uma visão mais capitalista, quanto mais processos cirúrgicos a pessoa quiser fazer, melhor. Né? Tem gente que diz assim, né? Só que o que acontece? A gente também tem uma responsabilidade social, né? Que para mim é muito importante. Então, poder mostrar, muitas vezes, eu recebo vários pacientes, às vezes até de cirurgiões, principalmente quando eu trabalhava em Porto Alegre, aqui em Gravataí, eu acho que a gente ainda não tem tanto peso nisso, acho que os próprios profissionais conseguem conversar né, com seus pacientes, porque justamente para poder, como tu disseste, assim, tem que entender muito bem o que é. Qual é o objetivo dessa cirurgia plástica? Porque tem que fazer mesmo se está incomodando, se já pensou sobre isso, se vai se sentir melhor com o seu corpo, com a sua autoestima. A autoestima é muito importante. Sim. A noção de autovalor é essencial, né? Faz parte do autoconhecimento. Agora, se isso está a serviço, né, de um vazio, de um divórcio, né? Eu lembro perfeitamente assim de um cirurgião de Porto Alegre que me encaminhou e me encaminhava vários nesse sentido assim. Uma tinha se divorciado porque o ex-marido estava com uma menina 20 anos mais nova. Sim. Aí como que não vai abalar a autoestima dessa menina, né? Claro. E aí ela queria, como tu disseste, assim, queria se transformar em outra. Isso. Né? Não era ela era uma mulher linda, uma mulher poderosa e murchou por conta de um advento externo, né? E saiu do alcance dela. Então, o que ela precisa? Ela não precisa de cirurgia plástica naquele momento. Não é a hora. Ela precisa colar os cacos internos. E depois, sim, se ela quiser fazer, mas aí mais saudável psicologicamente. Claro, para ela, não para os outros, não para o marido que já foi, que já não vai voltar mais. Que não volte, né? Que nem volte. Porque é isso, eu tento captar isso nas meninas que consultam comigo. É para quem essa cirurgia? Quem vai se beneficiar dessa cirurgia? Né? Às vezes o casal vai ter um casal legal, que o marido está envolvido, que vai ser bom para os dois, ótimo. Principalmente para ela, porque quem vai passar pelo processo é ela. Então, eu sempre dou uma olhada nisso, converso sobre isso, porque eu acho isso assim, o corpo e a mente estão conectados e não adianta ser plena, linda fisicamente e não saber. Né? Ou eu estou disfarçando, estando bonita, eu estou disfarçando o meu sofrimento. Isso não é legal, né? E eu penso isso assim, a minha psique, Dani, assim, eu acho que eu sou uma pessoa normal, não sou linda nem feia, eu me considero na média. É linda. Não, mas assim, né? E tá tudo bem, porque eu não sou só isso. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mãe legal, sou inteligente, sou profissional, eu sou várias outras características. Isso, então não é só bonita fisicamente, né? E às vezes as pessoas se atrapalham nisso, só importa o físico, ou o dinheiro, ou o que tu tem. Os valores, né? Existe isso, né? Sim. E aí, se o valor da mulher está somente no bumbum e no seio, né? Realmente não há cirurgia que dê conta. Né? E é isso que nós não podemos aceitar. Precisamos entender que o nosso valor está em toda a história, em todos os aspectos da vida, e principalmente na nossa inteligência emocional, em como nós encaramos a vida, em como nós lidamos com as questões da vida, né? Isso, essa sim é a nossa beleza, essa sim é a nossa individualidade, porque como tu mesmo disseste, a gente pode ficar tudo igual. Pode. Né? Muito parecidinha, que aliás tem acontecido. Então não é isso, não é sobre isso. Não é sobre isso. Bom, estamos no horário, aqui, o que a Su falou? Te elogiou aqui a Su Pacheco. E a simplicidade em pessoa especial demais, não é de verdade, Su, concordo. Então, gente, vamos para o final da nossa live. A Dani trouxe aqui os brindes dela. Essas protocolas foram feitas por mulheres em situação em condição assim, social, que trabalham para arrecadar dinheiro, para conseguir manter suas famílias com a costura. Então, eu fiz um projeto, comprei um monte de bolsas, mandei elas colocarem minha logo para dar de mimo, né? E eu trouxe 2 para te sortear. São umas bolsas eco daquelas bolsas para tudo. Sim, muito bonito. Vamos lá, então. Vamos sortear. Lembrando, então, que quem respondeu o formulário
vai ser sorteado. O que que eu fiz, tá? Eu coloquei as mesmas meninas de ontem aqui, porque afinal de contas, né, elas se mantêm. Só que não vai ganhar o mesmo brinde, né? Porque tem aqui depois o voucher da Vox. Então, quem ganhou ontem não ganha hoje, né? Então, agora vamos... Dani, mas o que que tu vai, além dessas bolsas maravilhosas, desse projeto social, o que que tu vai dar para uma da primeira sorteada? Vai mais um prêmio, que a gente tem um protocolo de peelings lá no consultório, na clínica, que a gente faz peelings, 3 sessões de peelings em 3 meses, assim, e faz muito bem para a pele, dá um up na pele, assim, maravilhoso, e a gente vai sortear uma pessoa para ir lá fazer isso com a gente também. Muito bem. Então, vai lá. Então, vamos. Dani. Ai, Jesus. Puxa aí, vamos ver. Cristiane Nunes Nobre, ó. Olha, a Cris Nobre de novo. Não, já saiu. Ela ganhou uma consultoria da Fê ontem. Vamos ver se ela tá aí, senão vamos mudar. E, rapidinho aqui, ó, Amanda, tá mais uma pergunta. Qual a opinião sobre o explante da prótese, que foi muito falado em virtude do possível mal que ela possa fazer? Interessante essa pergunta. Em 2 minutos, bem rapidinho. O explante também é um assunto que está muito polêmico na internet, né? A gente usa próteses de silicone, essa tecnologia, há mais de 20 anos, tá? Vamos dizer assim, surgiu agora um estudo que mostra que existe 1% da população que pode ter um câncer que vem associado, um câncer de mama associado ao uso de implante. Mas é muitos poucos casos ainda. No Brasil, acho que não tem casos, que eu saiba, né? Tudo no exterior. São raríssimos, tá, gente? Então, não tem nenhum motivo para a gente parar de usar ainda, não tem nenhuma comprovação tirando o silicone das pessoas ou parando de usar. Tudo certo, tá? Então, assim, é muito pouco mesmo. Eu acho que é um pouco de polêmica, eu acho que é um pouco de querer causar na internet. Mídia, tá? Né? Exemplo que eles chamam muita atenção da mulherada, então a pessoa que tem perfil só falando nisso e bomba, tá, gente? Todos os cirurgiões plásticos, a gente não mudou de ideia, a gente discute isso em todos os congressos. A minha família toda tem prótese de silicone, eu sempre digo que se fosse ruim eu não teria, né? Sim. E, então, assim, é muito baixa a incidência versus a felicidade, a qualidade de vida que a gente traz para quem está incomodada. Então, assim, existe mesmo, existe isso, mas é muito pequena a taxa, então, e tem como ser diagnosticado fácil. Então, a mortalidade é quase 0. Excelente pergunta, Amanda. Respondida, então. Vamos sortear agora um voucher da Vox. 3 caiu de nomes. 2 que caíram. Deu. A gente esperava se a Cris vai entrar aí, senão... Bruna Cardoso. Acho que a Bruna também ganhou. Gente, que é isso? Vê se a Bruna tá aí. Ai, Bruna não? Vamos sortear outra. Eu acho que as gurias saíram já, né? Pode ser que saíram várias. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Se a gente vai manter que nem ontem. A gente passou um pouquinho do horário. Bom, mas vamos ver. Quer que eu sorteie? Vamos sortear mais um voucher da Vox. Vamos lá. Tirei a Amanda, ó. Andressa, desculpa. Andressa Arruda. Andressa Arruda. Vamos ver se a Andressa tá ali. A Amanda, não lembro da Amanda ter respondido. Amanda, tu respondeu o formulário? Me diz aí. Amanda mandou perguntas super importantes hoje. Queríamos te presentear. Vamos fazer o seguinte, dar uma bolsa para ela. Isso. Amanda, ó. Respondeu, né? Ó, a Dani vai te dar essa bolsa do projeto social linda que tá aqui dentro. Busca no meu consultório ou no teu? Onde tu acha melhor, a gente pode combinar com ela depois aqui. Mas eu mando lá no Instagram. Ó, essa aqui então é da Amanda. E tem mais uma para sortear. Vamos lá, então. Paola Reis. Paola estava ontem. Cadê a Paola? Tá aí, Paola? Deixa aí, depois tu confere. Agora, Dani, vamos sortear 50% de desconto no meu curso de inteligência emocional. Vamos lá. O nome aqui. Não, é Não. Sortear outra, né? Ela já ganhou ontem o voucher. Rose Chaves, ó. Ó, cadê a Rose? Tá aí, Rose? Rose não. Não, também? Cadê vocês, mulherada? Há muito tempo a gente fala muito. Olha, Amanda, não. Tá, Amanda, mas tu já ganhou a bolsa. A Luísa rindo ali que ela ganhou de novo. Ia ganhar, Luísa. Foi cortado no 50%. Ó, vamos ver. Bom, então é isso. A gente vai manter, porque quase nenhuma está.
A gente mantém que elas Tá. tiveram. Então ficou a Cris, a Bruna de novo, a Andressa, a Paola e a Rose. E a Amanda que ganhou a sacola da Dani. Ah, Que nos agradeceu. prestigiou aqui. Pronto. Dani, Foi um prazer estar com você, eu adorei. o prazer foi nosso. Ai, A Graça da Bela Rosa mandou aqui, ó. Daniele, que haja amar por onde a gente Ai, que for, lindo. com carinho. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada eu, tá? Tu é maravilhosa. Muito obrigada, não. A gente vai ter mais lives com a Dani, porque ficaram perguntas que a gente não conseguiu responder. E a gente agradece muito a audiência. Muitas não conseguiram assistir hoje. As minhas beach tenistas estão tudo em jogo. Mas E elas querem deixando assistir. gravado, tá? Vai ficar no meu Insta, no Insta da Dani. Vai para o YouTube depois. Isso aqui é um mínimo, um miminho. Maravilhoso. Obrigada, gente. Amei. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que tenha feito sentido para vocês. E a Dani volta. Sim, quando quiser. Um beijo, gente. E Amanhã tem a dele, personal, uma história linda também de superação, de demissão do trabalho, de como ela conseguiu se reinventar. Logo mais eu vou postar o vídeo dela lá. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada, boa noite. Ainda bem que ele lembra, né? Ainda bem que ele lembra. Amei, gente. Foi muito legal. Ai, que coisa boa. Salva aí pra mim. Salva, né? Então, olha primeiro ali a que ela ensinou pra gente olhar. Os insights, e fazer uma ela falou. print. Mas aqui deu só comentário, duração 1h05 de live. Pontos alcançadas deu 86, viu? Faz uma print pra É mim. que as pessoas vão começar a ver. Quando for dar a Isso. última, vai aparecer mais gente, né? Mas eu assisti quarta-feira, assisti um pedacinho ontem e assisti o resto depois. Assistem tanto que veio ali, tem um monte já de. Eu vi que a pessoa não consegue assistir Não. de noite, né? Tipo, eu gravo, eu vejo gravadas também. Salvo pra ver depois. Não, ficou top. Eu acho que é por aí mesmo, né? Acho que tá fazendo uma coisa muito legal. Tem que ter uma pessoa te falando a verdade. Não viu nada ainda. É porque esse negócio de ser público causa desse problema, né? A gente tem que começar a acostumar. Porque Fiquei pensando, eu acho que nossa, ela é perfeita, se acha perfeita. Daí achou uma coisa que não era perfeita pra falar. Mas é justamente isso, a gente vem aqui. Tá tentando não fazer isso. Me escreveu mais alguma coisa ali, só publicar. Pode ser igual a gente fez ontem para manter o padrão. Eu botei daí Mulheres Reais, Daniele Pavanello. Deixa eu ver O que tu colocou ali? E tem que botar a capa. A capa tá aqui já? Tá nas minhas fotos aí. Eu coloquei Mulheres Reais, depois colocar a doutora Daniele Pavanello. Só assistam Conhecimento e Sororidade. É essa aqui? A capa? Acho Não, que é umas duas. Aqui tá eu e ela. Tô? Essa aqui. Ah, tá. Essa aqui. Essa aqui? Não, peraí, deixa eu ver qual que eu botei para Fê. Não, era o que tá eu e ela e é sobre bate-papo. Ó. Vem, te esperamos para um bate-papo real. Te esperamos para bate-papo sobre vida real, isso? Isso, Tá, eu quero manter padrãozinho para não dizer que Tá. E aí na descrição eu botei Mulheres Reais, Daniele Pavanello. doutora Daniele Pavanello. Ah. E coloca só assistem. Conhecimento e sororidade. Vou tentar manter igual. E sabe que hoje, antes de eu vir para cá, a última consulta era de uma mãe, de um menino autista, que largou todo o trabalho do gurizinho. E ela Conhecimento conversou comigo, né, sobre isso, sobre como estava difícil ser só Sororidade. Sororidade. E ela falou a palavra sororidade, doutora. Ele até cuidava, ele até é um bom pai. Mas ela foi para Curitiba para fazer um tratamento, tá sozinha com o guri lá, e o pai trabalhando aqui para manter ele. Agora é vocês, sabe? Confirma ali se tá certinho e pode botar compartilhar que já vai. Aí tem que marcar ela, Pra poder postar. Como é que quer? Deixa eu pegar meu celular para tu já botar no meu, porque eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer essas coisas sozinha.